Glórias a Deus. Queridos, a paz do Senhor para todos os irmãos, amém? Os irmãos que porventura estejam também conectados no mesmo espírito, na internet, é importante, mas que esteja também no mesmo espírito, não é? Graças a Deus por isso. Também saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Hoje é mais um dia que Deus nos fez, um dia onde o Senhor nos deu vitória, nos está dando e nos dará vitória, porque esta é a palavra dele, não é? Está conosco, não é? Ele nos daria paz, não é? Eu disse tudo isso para que a minha paz esteja em vós. Então vamos agradecer a Deus e aproveitar esse momento para que a gente juntos possamos crescer, perguntar. Eu não entendi isso, pastor. Nem eu, então vamos pesquisar juntos. Vamos meditar na palavra de Deus. Aqui, Senhor, estamos diante de Ti, Deus poderoso, um Deus magnífico, tremendo, um Deus que é amor e que derrama o amor nos corações. E o amor já foi provado em Cristo Jesus. Nós éramos inimigos e agora somos amigos. E não apenas amigos, nós somos filhos amados do Senhor. Que daremos nós ao Senhor por tão grande amor? Nós, Pai Celestial, estamos aqui, te agradecendo por tão grande perdão, por tão grande comunhão, e agradecer pelo alimento de cada dia, por nos livrar de todas as tentações. Te agradecemos pelas provas que nos são dadas, porque essas provas são bênçãos, porque o Senhor quer que através delas nós estejamos, Senhor, aperfeiçoados e maduros. Então provas são bênçãos vindas do Senhor. Por isso alegremo-nos em Ti nesta noite e pedimos por cada vida aqui, Senhor, alegria, Senhor, da fé, que estaremos para sempre com o Senhor, da Tua promessa, a Tua palavra que o Senhor disse se cumprirá, porque nós sabemos que os Teus planos não podem ser impedidos. Pedimos conversão de vidas, pedimos novo nascimento, pedimos libertação de maus hábitos e de conceitos de todos nós, Senhor, porque o aperfeiçoamento vai acontecer até aquele dia, o dia onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Então começa em nossas vidas, para que sejamos exemplo dos de dentro e também os de fora. Completa a Tua obra em nós, esteja, Senhor, dirigindo esta reunião, mas recebendo o culto, Senhor, dos Teus servos que aqui se prostram diante de Ti com ações de graças. Oramos pedindo pelos que estão em trânsito para esta igreja e os que estão, Senhor, para outras congregações, e também pelos irmãos que não poderão estar aqui por motivos que nós não conhecemos, e pedimos uma bênção para eles. Senhor, as nossas festividades que estarão iniciando amanhã, Senhor, que haja, Senhor, um júbilo no coração, Senhor, a alegria dos Teus servos estarem vindo aqui para Te agradecer, para serem, Senhor, instrumentos em Tuas mãos, para serem colírio, para ser, Senhor, como nos olhos daqueles que precisam enxergar o Teu amor e a proximidade da nossa vitória final. Fica conosco, oramos em nome de Jesus. Vamos nos assentar. Espírito
nós aguardamos, e essa coroa vai ser dada para aqueles que amam ao Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 12. E as nossas vidas, do jeito que nós andamos, é que vai dizer se nós amamos ou se não amamos o nosso Deus. Tiago 1,12 fala, né, que a coroa é dada para aqueles que amam a Deus. É o maior, não é, e o mandamento importante que está permeado em toda a Bíblia. Queridos, vamos abrir em Atos capítulo 15, versículo 22, dando continuidade aqui, o nosso estudo, o nosso conhecimento das coisas que aconteceram no início da igreja. Atos capítulo 15, versículo 22. Atos 15, 22. Amém? Os irmãos encontraram? Vamos ler até o versículo número 35. Até o versículo 35, por certo, não conseguiremos chegar até lá, mas vamos ler esse contexto que está escrito aqui. Na decisão, a controvérsia, a assembleia, o sínodo lá em Jerusalém, em que algumas decisões importantes foram tomadas, que continuam fazendo efeito até hoje. Diz assim a palavra de Deus, Atos 15, 22. Então decidiram os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja eleger homens entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Os que escolheram foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os presbíteros irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Ouvindo que alguns que saíram dentre nós, aos quais não autorizamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já arriscaram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais oralmente vos anunciarão também o mesmo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais julgo algum, senão estas coisas necessárias: que rejeiteis as coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue, a carne de animais estrangulados e a prostituição. Fazei bem se vos guardardes dessas coisas, que tudo lhes vá bem. Tendo eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, reunindo a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Depois de passar ali algum tempo, os irmãos mandaram-nos de volta em paz para os que tinham enviado, mas pareceu bem a Silas ficar ali. Paulo e Barnabé, porém, ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Senhor, abre a porta da palavra, que teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, para que possamos esmiuçá-la, que em nós haja entendimento e que aqui possamos praticar também, Senhor, conversando, chegando em comum acordo nas coisas que o Senhor já tem determinado na direção do teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Queridos, nós sabemos aqui que essa reunião foi uma reunião meio que urgente, uma reunião onde Paulo e Barnabé, eles pregavam o Evangelho, e em Antioquia, e quando os gentios, os não-judeus, passaram a crer em Cristo Jesus, nós encontramos no início do capítulo 15, que fariseus diziam: se vocês não fizerem o ato da circuncisão, ou seja, se não atentar para a lei de Moisés, vocês não serão salvos. Está aqui no versículo 1 e é repetido no versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido em Jesus, levantaram dizendo
que era necessário circuncidá-los, e ordenava-lhes que guardassem o quê? A lei de Moisés. Aqui está o foco desta discussão, desta reunião. Só que Paulo é Paulo, né? Paulo, apóstolo, com a autoridade dada por Deus. Você vê no versículo 2 do capítulo 15: tendo tido Paulo e Barnabé grande discussão e briga com eles, ou seja, com aqueles que estavam tentando impor o ato da circuncisão, das leis cerimoniais, teve uma grande briga e discussão. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros por causa dessa questão. Então, uma coisa que eu queria destacar aqui, antes de ir para o versículo 22, algumas questões que são discutidas na igreja, administrativamente, doutrinariamente, as instruções, isso é natural quando algumas coisas acontecem aqui, porque nós pensamos, o fogo desce, o Espírito Santo desce, é assim, inclusive em reuniões, porque são homens espirituais. Aqui diz que houve discussão, depois houve na assembleia entre os presbíteros, apóstolos e anciãos, eles discutiram, ou seja, conversaram, dialogaram, não é, o que tinham recebido de Deus e pelo Espírito Santo chegaram em comum acordo. Então eu só queria dizer, tudo dentro do âmbito, não é, do respeito e dentro do âmbito da direção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu estou me fazendo entender, porque algumas pessoas podem pensar que algumas reuniões de ministério, reunião administrativa, reunião de membro, é coisa chata, o negócio é o fogo descer. Mas nestas reuniões são que coisas importantes são decididas para nortear a direção local para a igreja que o Espírito Santo te der, e nesse caso aqui, não a direção local, a direção universal da doutrina bíblica para todo mundo. Amém, igreja? Alguma questão sobre isso? Não. Então, eles falaram, já falamos aqui os versículos anteriores, aqui no versículo 22, então decidiram os apóstolos, presbíteros, com toda a igreja, eleger, escolheram homens dentre eles, e enviou com Paulo e Barnabé, porque Paulo e Barnabé que tinham ido lá. Vem cá, olha, nós pregamos, e agora tem lá um grupo que saiu dentro de nós, que também crê em Jesus, que está falando diferente que nós pregamos. Temos que falar a mesma língua, ou seja, temos que pregar a mesma coisa, em especial quando a instrução é importantíssima e é nortear, não é, o rumo de toda a igreja. Então, Paulo e Barnabé, diz aqui, tiveram grande discussão e vamos lá para Jerusalém. Vamos conversar com os apóstolos, ou seja, não houve uma decisão unilateral. Por mais experiente que tenha um irmão, uma irmã, um pastor, ele deve sim se aconselhar com outros irmãos espirituais, não é? Seja pastor ou não, mas pessoas espirituais, até para conversar. E nesse caso aqui, eles foram, é claro, aos apóstolos, foram aos anciãos e foram aos presbíteros em Jerusalém para decidir este assunto. Por quê? Porque Pedro tinha pregado e Pedro já não estava tendo esse problema. Então, Paulo e Barnabé acabaram de pregar. Olha, quem crê vai ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Aí não é só crer não, você tem que crer e tem que circuncidar, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Então eles todos se reuniram, a igreja estava no início, não é? A revelação, a salvação para os gentios é o que? Um mistério, e o mistério é que Jesus veio para todos, e aqui é dada uma solução, uma epístola redigida, ou seja, uma carta aqui é redigida com um assunto específico. E aqui, a partir do versículo 23, tem o conteúdo desta carta, tem o teor desta carta. Então, vejamos, versículo 23. Sua palavra é perfeita, irmã Teresa, até colabora conosco, mesmo porque o apóstolo Paulo, ele mesmo, ele diz isso que a irmã está dizendo lá em Corinto, não é? Quem morreu foi Paulo, foi Apolo, foi Pedro?
não é? Então, eu não sigo a Paulo, eu não sigo a Apolo, a Pedro, eu sigo a Cristo. Então, a sua palavra é muito boa. Oi? Ali, digamos, seria a matriz, né? A igreja se formou ali, tudo ali, ok? Então, vamos nortear algumas coisas aqui. Vamos entender o que a Terezinha falou? Paulo foi a Jerusalém, né, para que a decisão não fosse unilateral e dissessem a doutrina era de Paulo e de Barnabé. Não, a doutrina é da igreja de Jesus, a doutrina é de Cristo. A doutrina quando fala a doutrina dos apóstolos, é a doutrina de Jesus, ok? Por isso que Paulo, quando foi até os apóstolos, dizendo que teve a revelação do Evangelho, lá em Gálatas capítulo 2, ele falou, o que eu entendo do Evangelho é isso, 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 isso. E apertaram as mãos, então é isso mesmo. Então você recebeu a revelação. Está lá em Gálatas capítulo 2, e Paulo recebeu orientações, eu só não quero que você esqueça dos necessitados, dos pobres, e que eu não esqueci, né? Está lá em Gálatas capítulo 2. Mas então vamos. Por intermédio deles, escreveram o seguinte, aí vem o teor da carta. Os apóstolos e os presbíteros, irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Primeiro ponto aqui é para se destacar. Aqui nós encontramos, nas entrelinhas, a importância. A primeira coisa aqui é o respeito dessas pessoas para com uma igreja que estava iniciando. Aqui você vê uma congregação em Antioquia iniciando e tendo o respeito, reunião, debate, o Espírito Santo falando por causa de um pequeno grupo que estava sendo formado em Antioquia, esse grupo formado por não-judeus, por gentios. Então, aqui, primeira coisa, considerar a igreja de Antioquia, que não era um nível menor ou abaixo do grupo de Jerusalém. Então, não, aqui é a catedral, aqui é mais importante, aqui é a sede, não é a congregaçãozinha lá de Terra Vermelha, não, os irmãos lá são comprados com o mesmo preço, o sangue de Jesus. Amém, irmãos? São funções distintas, de coordenação, de governo, mas ninguém é melhor do que o outro. E aqui é dada a devida importância à congregação de Antioquia. É dada também o respaldo, o respeito e validando a decisão de Paulo e Barnabé, porque a igreja se reuniu em Jerusalém, não só mandou eles de volta com o recado, mas mandou outras pessoas, autorizando, validando e com uma carta redigida com a decisão da Assembleia. Então, você vê a importância que é dada. Então, quem foi lá? Apóstolo, homens cheios do Espírito Santo, distinto, que eram também profetas. Não foi mandou pessoas capacitadas, cheias do Espírito Santo, não é? Então, Paulo e Barnabé também foram respaldados, foram animados com a decisão, não que eles queriam exatamente, unilateral. Eles não eram autoritários, foram com a decisão do conselho. Não é? Talvez, né, olha, o conselho, pelo Espírito Santo, está aqui, decidiu assim, e eles foram lá, e também a igreja de Jerusalém, os apóstolos, os anciãos presbíteros, não é? Também deram aqui respaldo e estimularam a fé de Paulo e de Barnabé, dizendo que eles fizeram o quê? Uma boa coisa, em não permitir uma heresia dentro da congregação. Então, está aqui também dando autoridade para eles. Aqui está dando autoridades, porque mesmo assim, quando eles chegassem lá com a carta, com a decisão, haveria oposição também. Haveria oposição. Mas a doutrina de Cristo, o Evangelho de Cristo, e depois disso aqui, as cartas paulinas,
Você vê o que o apóstolo Paulo faz: eu não me submeto a vocês nem uma hora sequer, eu defendo o evangelho. Então isso estava entranhado no coração, na alma de Paulo. Tanto é que depois ele repreendeu o nosso irmão Pedro, não é? Ele bateu de frente com Pedro na frente de todos, porque todos nós temos falhas na nossa vida, na nossa personalidade. Amém, irmãos? Mas graças a Deus que irmãos cheios do Espírito Santo de Deus são usados para abrir os nossos olhos e assim que nós sejamos corrigidos. Então, uma outra coisa que dá uma conotação aqui, queridos irmãos, é que a igreja de Antioquia, que estava sendo estabelecida, vidas convertidas, é a mesma igreja. Fala de comunhão. A igreja de Olho d'Água das Flores é a igreja daqui, amém, irmãos? Não tem diferença. A geografia é lá, distante. Tem uma palavra que Paulo dá: nós somos muitos, mas o corpo é um só. Está lá em Coríntios 10. São muitos. Estou longe corporalmente, mas o Espírito é o mesmo que atua aí, atua aqui. Então isso aqui dá o que também? A conotação de que a igreja, ela é una. O Espírito Santo, ele é Deus, é onipresente, então dá uma conotação plena de unidade na igreja e também unidade no ensino e unidade na doutrina. A saudação que eles mandam, a carta redigida, né? Primeiro a decisão e a carta redigida, e a cortesia como eles se referem aos gentios. Você imagine os gentios que eram tratados como uma escória, não é? Como uma categoria de segunda ou terceira classes. E depois vem aqui os apóstolos que andaram com Cristo, viram milagres, fizeram milagres, que aqueles já eram usados poderosamente por Deus. Eles redigem uma carta chamando os gentios de irmãos. Então ficaram lá na frente, que nós já lemos, eles se encheram de consolo. E consolo na Bíblia é o quê? Encorajamento, entusiasmo, alegria. Olha, aos irmãos, vamos ver o versículo aqui: aos irmãos entre os gentios, que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Saúde quer dizer alegria para vocês, paz para vocês. Então, aquilo que eles poderiam esperar, ainda continuar sendo pessoas de segunda categoria: eu sou cristão, mas não. Aí nós vemos na palavra de Deus de maneira clara, Gálatas capítulo 2, versículo 10, vamos ver o que diz Paulo. E aqui ele já abre a carta, a palavra de saudação, dizendo exatamente isso: quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, estenderam-os a mão direita em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles fossem à circuncisão. Não é? Então foram lá e nós encontramos em Gálatas 3, 26 a 28, que todos em Cristo Jesus são todos filhos de Abraão. Alguma dúvida sobre isso? Fale, irmão Itamar. A mesma coisa, mesma coisa. É unânime, a unanimidade é na oração, né, naquilo que Deus quer, e unanimidade, acima de tudo, na doutrina bíblica, não é? Diz a Bíblia lá em Atos 1,14, né, que eles eram unânimes na oração, ou seja, tinham os mesmos objetivos, a glória de Deus e a proclamação do Evangelho. É claro que temos distinção de problemas e de necessidades, isso é óbvio, mas a igreja orando sempre para que os interesses de Deus sejam também os interesses da igreja, a glória dele e a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus.
Não, não exatamente, porque esta carta aqui é uma carta doutrinária. Existiam outras cartas de apresentação. O que é salutar, é benéfico. Não, é uma carta doutrinária, é uma epístola doutrinária, mas que dá autoridade àqueles que lá estão, não é? Na verdade, a igreja de Jerusalém, onde estava reunida ali os demais apóstolos, anciãos, presbíteros, eles dão aquela carta, dando autoridade e validando, digamos assim, o ministério de Paulo e Barnabé, ok? Mas a carta de apresentação, por exemplo, aqui é uma carta doutrinária, é a conclusão de uma reunião, de uma assembleia, uma ata. Foi decidido assim. Então, vocês vão ver que é exatamente isso. Olha, foi-se decidido em uma assembleia assim, 2 pontos. E começa a discorrer o que foi decidido. Por eles, não. Aí você vê, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, você veja que aquilo foi decidido pela direção do Espírito Santo de Deus. Agora, sobre carta de apresentação, querido Itamar, hoje, menos do que era no passado, porque isso era muito mais corriqueiro, muito mais, não é que seja mais importante, as pessoas não se mudavam sem uma carta de recomendação. Hoje, por que hoje está acontecendo menos? Por vários motivos. A igreja tem sofrido transformação, infelizmente, no nosso ponto de vista para pior, não é? Desigrejados, pessoas que não congregam, não é? Presbítero está aqui conosco, aqui é um exemplo vivo. A carta dele está aqui até hoje, não é? O pastor Sidraque, não é? Receba o presbítero Alessander, né, como membro desta igreja, porque ele aqui atuou de tal dia, está em comunhão, tal. Então, irmão, isso é lindo, maravilhoso, como eu recebi da minha mãe e da minha irmã aqui. Agora, tem pessoas hoje que não estão congregando, não estão nem esquentando a cadeira, eu digo, ficando, não estão conhecendo, então está mais frequentando do que efetivamente fazendo a sua vida um instrumento de Deus na congregação. Isso tem sido algo crescente na era atual. As pessoas estão congregando cada vez menos, não estão criando raízes, estão cada vez mais superficiais, são apenas frequentadores e muitos apenas dominicalmente. Mas avancemos aqui. Ouvindo, aí vem aqui o teor da carta, né? Então ele já começa aqui com a saudação, chamando os gentios de irmãos. Lá na frente Paulo fala que todo aquele que está em Jesus é filho de Abraão, ou seja, não tem grego, não tem judeu, não tem livre, não tem senhor, não tem escravo, e todas as mulheres, macho e fêmea, enfim. Aí ele começa a discorrer aqui, e dando essa decisão da Assembleia. 24. Ouvindo que alguns que saíram dentre nós, aos quais não autorizamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. A primeira coisa aqui que a gente entender aqui, essa palavra saíram dentre nós, não saíram brigados, ou seja, estavam no meio deles, não houve uma cisão, não houve um cisma, mas saíram e pregaram o que achavam, o que deram na cabeça. Não as mesmas coisas. Usar hipoteticamente, posso usar a sua vida, querido Hugo? Posso? Por exemplo, Hugo está aqui, é membro daqui, não é? Aí ele sai daqui, de onde você é? Eu sou lá de Assembleia de Deus, pastor França. Aí chega lá, ele faz uma reunião na casa dele, não é? Prega lá, fica ponto de pregação, aí chega lá e começa a inventar coisas e falar coisas diferentes daqui. Ele saiu daqui, não saiu obrigado, mas está fazendo tudo diferente, não é? Aí chega outros irmãos lá que me conhecem, eu estou fazendo aqui uma comparação apenas, irmãos. Aí eles vêm para cá, ó.
O Hugo saiu lá da tabernáculo e agora está dizendo que tem que raspar a cabeça para ser crente. Olha lá. Não, irmão, para ser salvo não precisa raspar a cabeça, não. Eu estou dando aqui uma ilustração. Irmãos, entenderam? Saíram dentre nós aqui, ouvindo que alguns saíram dentre nós, aos quais nós não autorizamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. Irmãos, isso acontece até hoje. Todo dia, pastor, eu não sei o que fazer. Um pastor diz isso, outro pastor diz aquilo, e diz que está uma confusão, pastor, e a alma fica confundida. Eu sempre tenho dito, irmãos, se nós temos acesso à fonte, não é? A dúvida que você pode ter, claro, pedir orientação, um pastor, alguém que já tenha uma caminhada mais longa e é espiritual, você vai pedir, não é, orientação, me explica aqui, ok, mas você tem a fonte. Você tem não só a fonte, mas aquele que é a própria fonte, o Espírito Santo de Deus. Ok? Crente de Bereia, eles analisavam tudo para saber se Paulo, que estava pregando, era verdade. Então, as almas daquelas pessoas estavam pesadas, não sei mais o que fazer. Pedro vem e diz que só basta aceitar Jesus. Todo que invocar o nome do Senhor vai ser... Aí vem outro, não, tem que guardar a lei. Pronto, aí dá cãibra no cérebro. Então, a decisão é justamente por isso. Os apóstolos, não é, autorizados pelo Senhor, reuniram-se, conversaram, e não foi pouca conversa não, irmãos. Aqui é apenas um resumozinho. Paulo explicou, deu testemunho que os gentios estavam sendo salvos, estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Houve uma grande reunião ali. E depois houve a decisão. E aqui eles entenderam, olha, essas pessoas confundiram as vossas almas. Vocês conhecem algumas pessoas que tiveram as almas confundidas? Não é? Agora, da onde vem a doutrina? Vem da doutrina de Cristo, bíblica, dos apóstolos. Por isso que é bom a gente ler a história da igreja cristã, é importante ler lá desde o princípio, né, o segundo século, terceiro até a nossa era. As pessoas chamam os pais da igreja, como se a igreja tivesse pais, homens, né? Essa expressão eu não gosto de assimilar, como se fosse as autoridades, né? A autoridade é só a Bíblia. A autoridade é só a palavra de Deus. Então, é bom você conhecer a história da igreja, as etapas da história da igreja até hoje, você conhecer, ter a historicidade de livros, pessoas que foram importantes no decorrer da história da igreja, a questão de 1517, a reforma protestante, tudo isso é maravilhoso você conhecer. Agora, o sínodo de Dor não tem autoridade desta carta. As institutas de Calvino, ou de Armínio, de quem quer que seja, podem contribuir, mas não têm autoridade desta carta aqui do capítulo 15, ou de toda a palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Você conhecer, então compara com a Bíblia. Se tiver contrariando a Bíblia, seja Deus verdadeiro e o homem. Ok, igreja? Então, eu tenho os institutas, eu tenho Bíblia Católica, eu tenho livros de Armínio, mas até comentários bíblicos, e os irmãos aqui que possuem, sabem que a gente tem que fazer o filtro do Espírito Santo com a palavra de Deus. Ok? Até Bíblia de comentário, o comentário não é inspirado, a Bíblia é inspirada, ok? E até quando eu falo que alguns comentários estão equivocados, num geral, às vezes a pessoa não está nem, não é endemoniada, é porque tem uma visão um pouco diferente, ok, irmãos? Então, que isso fique claro. Então, aqui está o teor da carta, as suas almas estão perturbadas, estão confundidas. Aí vem o versículo número 25. Pareceu-nos bem
tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, que já tinham saído de lá. Então, aqueles homens que estavam perturbando, né, os novos convertidos gentios, que estavam resistindo à doutrina de Paulo e Barnabé, estavam por lá ainda. Então, com esta autoridade, ou eles iam montar outra igreja, ou tinha que se submeter à doutrina bíblica. Ok, irmãos? Então, aqueles que estavam dizendo no capítulo 1 de Atos 15, capítulo 15, versículo 1, e capítulo 15, versículo 5, ou eles teriam que se submeter a essa carta, ou teria que rachar fora. É igual aqueles seguidores de Cristo, lembram? Não é? Jesus pregando, aí muitos seguidores, a Bíblia diz seguidores, andavam atrás de Cristo, não é? Seguiam a Cristo, discípulos de Cristo. Aí Jesus pregou um certo sermão, que a Bíblia não diz qual é, mas eles não gostaram daquele sermão. Não, esse aí não dá para mim não, esse aí é muito duro. Isso é difícil para a gente, não vai dar para a gente não. E eles saíram. Jesus foi atrás, vem cá, por favor, eu mudo aqui, eu vou mudar aqui a regra. Jesus fez isso? O que Jesus falou? Perguntou os mais chegados, né? E vocês? Querem também não? Aí o Pedrão, Senhor, só tu tens a palavra de vida eterna. Ok, irmãos? Então aqui, aqueles que estavam contrariando Paulo e Barnabé, os fariseus, olha que os fariseus, eu falei na semana passada, versículo 5 do capítulo 15, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, eles tinham crido, não é? Mas o entendimento ainda não estava plenamente completo. Eles tinham crido, mas até os que creem precisam ser informados, são zelosos, mas precisam ser instruídos com a instrução máxima que é a palavra de Deus. Então eles se submeteram à carta, à autoridade apostólica, ou então teria que montar o seu grupo, né? Vamos avançar. Foi feito uma reunião, né? Foi feita uma reunião. É porque, irmão, deixa eu dar o meu parecer aqui, muito pessoal. Cada caso é um caso. Tem pessoas que são mensageiros do capeta, de Satanás. Vai lá, né, como está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Mateus 7,15, Jesus disse assim, são casos diferentes. No meu entendimento, se algum entender diferente, aí me ajuda, por favor. Mateus, capítulo 7, versículo 5. Perdão, 7,15. Está difícil aqui, viu? Achei. Jesus falando, cuidado com os falsos profetas. Em outras palavras, cuidado com os falsos apóstolos. Cuidado, acautelai-vos cuidado com os falsos profetas, apóstolos, pastores, vêm até vós vestidos como ovelha. A minha tradução está a seguinte, que vêm até vocês disfarçados. Então, ele já vem disfarçado, então ele já sabe que é um lobo. Ele não está por engano, ele não há ingenuidade, não é falta de conhecimento. Ele vem já com a faca aqui, ó. Pimba. Ele vem disfarçado, olha, cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados, em ovelhas, mas por dentro são uma coisa, são os que têm intenção, já são mensageiro do diabo. Aí que eles vêm disfarçados de pastor.
bonitinho, fala mansinho, né? Fala o que muitos querem, mas na verdade estão ali apenas com a capa. Esse é mensageiro do cão, aí tem que ser desmascarado. Neste caso, irmão, aí me permita, né? Nós temos que dar o nome a esses sem vergonhas. Paulo deu nome, né? Alexandre Latueiro. Demas me abandonou amando o presente século. E dá nome, para quê? Para que ninguém beba daquela fonte, ninguém tome daquele remédio, porque o remédio vai fazer mal. Ok, irmãos? Nesse caso aqui, querido, aí respondendo um pouquinho, há um pouco diferente, porque eles tinham crido em Cristo. Eu acredito, inclusive, que eles se submeteram. Poderia uma parte ter se submetido o resultado da Assembleia, outros não. Você vê que eles tinham crido, continuavam zelosos, mas o entendimento ainda estava um pouco focado. Então, até mesmo, aí eu concordo com o irmão, para não chocar, porque eles estavam fazendo aquilo não propositalmente, porque o excesso de zelo, mas sem o real entendimento. Então, se vem uma pessoa aqui, a gente sabe diretamente que é um mensageiro do inimigo, irmão, não vai atrás dele não, porque ele é filho do diabo, ok? Agora, se vem uma pessoa que tem dúvida, aí nós vamos ter cuidado, não é? Acautelai-vos aqueles que estão com dúvida. Judas, versículo 22, diz assim, olha, apiedai-vos aqueles que têm dúvida. Entendeu, irmão Itamar? Aham. Na verdade, a exortação, a exortação aqui, encorajamento, para uns e para outros, aí a admoestação, não é? Para uns foi encorajamento, os gentios que se alegraram, e até para aqueles que resistiram, mas que foram humildes, porque a disciplina, a princípio, parece coisa ruim, mas depois faz o seu efeito. Agora, quem é crente, Pedro continua sendo amigo de Paulo, mesmo sendo admoestado e resistido na cara. Ele ficou inimigo de Paulo? Quando ele escreve a sua segunda carta, ele diz, Paulo, muito amado. Não é? Paulo escreve coisas difíceis, mas, não é? Então, não ficou com raivinha de Paulo. Então, o crente, ele tem a consciência quando ele pode se exceder. Crente erra, irmãos. Crente falha. Amém? E quando falhar, a gente tem que ter a consciência, a humildade. Poxa, tá bom, isso aí, ficar quietinho e vamos seguir em frente. Vamos lá. Versículo número... parecer-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens, enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Aí, dando autoridade a eles, a veracidade da carta e do resultado. Homens que já arriscaram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você veja que esses homens aqui que foram escolhidos e enviados, já estavam enganjados na obra do Senhor, e eles não falaram aqui para, dando um ar, para aumentar aqui, não, eles já tinham arriscado as suas vidas, porque aceitar a Cristo naquela época era correr risco de vida, de morte. Assim nós encontramos. Você imagina, se hoje estão oferecendo casa, comida, roupa lavada, 2 empresas, faz tudo e não querem Cristo. Imagine naquela época, se você vai ser perseguido e vão matar vocês. E quem disse isso foi Jesus. Muitos serão mortos. Naquela época, seguir a Cristo era sinônimo, olha, serei perseguido. Mas a mensagem é tão clara e tão poderosa, que eles prefeririam seguir a Cristo. É melhor morrer e estar com Cristo do que ficar aqui. Amém? No versículo 22, lê o 22 do capítulo 14.
ânimo. Encorajando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações não importa pensar no meio. Na minha tradução é necessário passar por tribulação, mas a gente passa a tribulação com Deus. A grande diferença é essa. Amém, irmãos? O Senhor passa conosco, Ele não vai dar nada que a gente não possa suportar ou resistir. Se tiver que passar pelo fogo, o fogo não nos consumirá. Um fio de cabelo, nem o cheiro da fumaça vai pegar na gente, porque Deus não deixa. Amém, queridos? Agora, temos as nossas batalhas que temos a enfrentar. 27. Enviemos, portanto, Judas e Silas, os quais oralmente vos anunciarão também o quê? A mesma coisa. O que eles estavam dizendo aqui, irmãos? Olha, o que Paulo e Barnabé decidiram, foram aqui, esses aqui que nós estamos enviando, eles vão ter o quê? O mesmo discurso, a mesma doutrina, ou seja, eles são de nós. Está aqui validando, assinando embaixo aquela decisão e também o que Paulo e Barnabé estavam pregando. Amém, queridos? Aí vem mais detalhes, não é? Então, homens que vão anunciar oralmente, já sabem a decisão, já estiveram aqui, não era nada, ou seja, a doutrina universal de Cristo Jesus. Lembramos que há não muito tempo atrás, nos capítulos anteriores, em Antioquia, as pessoas foram chamados de cristãos. Não foi em Antioquia? A primeira vez que eles foram chamados de cristãos? E tendo achado, levou-os a Antioquia. Por um ano inteiro reuniram-se naquela igreja, ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de... Por que é importante chamar de cristão? Porque não era um fariseu, não era saduceu. Então, cristãos não eram pequenos grupos de judeus. Não, cristãos é Cristo. A doutrina é de Cristo, não é oriundo de nada. O Senhor é Cristo, o Senhor é a doutrina, Deus é o Senhor. Então, por isso, a importância aqui deles estarem falando, pregando a Cristo. Por isso que, reiteradas vezes nas cartas, e aqui também Paulo, lembra-se de Filipe? Filipe começou e pregava a Cristo. Com Estevão, lembra? Está aqui em Atos, capítulo 8, vamos ver. Capítulo 8, versículo 5. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, Isaías, anunciou-lhes a Cristo. Então, Cristo é a mensagem. É o Senhor, é a salvação, é a redenção, é o perdão, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ok? Então, aqui é isso que eles estavam dizendo. Nesse comum acordo que eles chegaram pelo Espírito Santo. E o versículo 28, olha, a responsabilidade recai para quem? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais julgo algum, senão estas coisas que são necessárias. Então aqui, eles dão diretrizes. É claro que existiram outros detalhes, a carta não dá minúcia aqui. Mas, olha, não vamos colocar um jugo vocês pesado demais. E até mesmo para não ter aqui controvérsia, briga entre aqueles que eram tão zelosos da lei, que eram os fariseus. Ok? Mesmo porque algumas questões ligadas à lei, que continuavam sendo preservadas, mas não com intuito, com a importância para a salvação. Citar um exemplo. Aqui está sendo destronado uma lei da circuncisão, o sinal exterior, ok?
que inclusive os estrangeiros não podiam fazer parte do povo de Israel, não podiam nem participar da Páscoa se não fosse circuncidado. Ok. Agora, Paulo, ele circuncidou Timóteo. Ok? Mas com qual motivo? Para salvação? Não. Para que uma porta se abrisse. Se circuncisão ou incircuncisão não servem de nada, o que vale é ter uma vida transformada. Gálatas 6,15. Então, ele abriu, fez disso aqui uma porta que se abrisse. Por exemplo, nos versículos que vão se seguir, as pessoas estavam de olho em Paulo, para matar Paulo, os judeus. Olha, estão dizendo que você abandonou a lei de Moisés. Estão dizendo que você abandonou. Tantos capítulos na frente, depois vamos chegar lá. Então vamos fazer uma coisa, para eles entenderem que você não abandonou a lei de Moisés, pratique o ato da purificação. Mas a purificação era para a salvação? Não. Uma porta, uma estratégia para que o evangelho chegasse aos judeus mais sisudos, zelosos, extremistas, xiitas, porque eles estavam cegos. Por isso que o irmão Paulo diz: fiz-me de judeu para ganhar judeu. Mas ele era de Cristo. Irmãos, entenderam? Sim, pai de Timóteo grego, a mãe judia, exatamente. Então, e acontece, nós somos de alguma maneira, então mesmo só a graça de Deus. É claro que algumas coisas não se pode abrir mãos. Aqui quando fala de prostituição, é toda sorte de pecado sexual. E em toda a Bíblia é falado, Deus não chamou-nos para a prostituição, mas para a santificação. Então, aí a gente tem que ter um cuidado muito grande com a permissividade que muitas igrejas estão aí assumindo. Não pode. Pecado é pecado. E lugar de tratar pecado é na cruz de Cristo Jesus, o sangue que liberta de todo pecado. Então, pecado não se trata com divã, não é? No divã, psicólogo, psiquiatra. Pecado é a graça que há em Cristo Jesus. Então, estamos na igreja, é só pela graça, quem crê. Agora, quem crê vai obedecer a Jesus. João 15, 14. Aquele que é meu amigo faz aquilo, obedece aquilo que eu mando. Aquele que me ama faz a vontade do meu Pai. Meu irmão, minha irmã, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, se eu disser que eu sou cristão, eu creio em Cristo, mas faço tudo o contrário a Ele, então, tem trem errado aí. Aí rejeitei as coisas sacrificadas aos ídolos, eram coisas importantíssimas, em especial, não é? Os que guardavam. Lembra quando Pedro teve uma revelação, quando ele foi, no capítulo 10, não é isso? Ali, lençóis dos céus, isso, obrigado. Quem era? Ali ele estava evangelizando quem? Esqueci o nome. Cornélio, exatamente. Aí, olha, eu nunca comi nada imundo. Você vê ele, olha, eu nunca fiz isso na minha vida. E que dificuldade Pedro quebrar essa barreira. Foi preciso o quê? Não é? Uma revelação especial de Deus para que aquela barreira fosse. Ele disse: eu nunca fiz isso, como é que não vou comer nada imundo? Não é? E também Cornélio teve uma revelação, enfim, algo extraordinário. Então, eram coisas importantes para os judeus, em especial os fariseus, que eram notadamente legalistas, ou seja, guardavam a lei ali ao pé da letra. Rejeitei as coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue, a carne de animais estrangulados e a prostituição. Fazei bem se vos guardar dessas coisas, que tudo lhes vá bem. Agora, lembra das questões sacrificadas aos ídolos, quando Paulo escreve à igreja de Roma? Não tem alguma coisa assim, irmão Alexander? Não é? Se você sabe que a carne é sacrificada ao ídolo,
O que faz? Não coma. Mas se por um acaso você não sabe comer, vai te fazer algum mal? Do mercado é. Com Belial. Uhum. O alimento que estava no mercado, eu entendi. Mas se a pessoa soubesse que aquele alimento do mercado tivesse sido sacrificado a ídolos, ele também não comeria, por causa da consciência do outro. Oi? Exato. Capítulo 14 de Romanos. No capítulo 14 fala sobre isso. Culto idolátrico, não é? Culto idolátrico. Deixa eu ler aqui o contexto, aqui em Romanos, capítulo 14, para a gente terminar. Romanos é a carta que Paulo escreve, onde ele fala sobre a tolerância com os fracos na fé. Tolerância com os fracos na fé. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo, em questões que são discutíveis, não é? Que a gente não julga o irmão pela aparência, em especial porque ele é fraco na fé, precisa de entendimento, maturidade. Aí vem no contexto. Um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco como legumes, O que come, não despreze, que não come,
E o que não come, não julgue o que come, pois Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o seu servo alheio? Pois para o próprio Deus está em pé ou cai, estará firme porque Deus é poderoso para afirmar. Uns fazem diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria consciência, sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, faz para o Senhor. E quem come, para o Senhor come, pois dá graça a Deus. E os que não comem, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Pois nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte, quer vivamos, quer morramos, somos para o Senhor. Questões de alimento, depois ele fala de outras coisas, que se teu irmão se ver você comer carne, se escandalizar, você faz o quê? Não coma, não coma. Então, quando você vai, como foi dito aqui, você vai no mercado, né? Se você tiver a consciência que aquela carne foi, é como se provar a Deus, né? Está provando Deus, está tentando Deus. Aham. Sem dúvida. Não, mas se você tem consciência que aquilo é oferecido para ídolo, não. Aí não. Você sabe, tem consciência que aquilo foi oferecido a Satanás, não é? Foi oferecido. Participar é cultuar, crer, estou entendendo, é cultuar, crer. Agora, mas por uma questão de consciência também, eu, no meu ponto de vista aqui, jamais eu participaria de um jantar de comidas oferecidas ao diabo. Em hipótese alguma, que na minha visão você está tentando a Deus. Está tentando a Deus. Porque essas coisas trazem prejuízos para nós. Mas eu estou imune. É a mesma coisa. A cobra não vai te picar, não vai te morder, veneno. Então você vai tentar, Deus vai tomar um copo de veneno, você vai brincar com cobra venenosa, aí você vai morrer. Então, por exemplo, festa de São Cosme e São Damião, que é muito tradicional no Rio de Janeiro. Nós víamos pessoas oferecendo ao ídolo. O que o ídolo é? Não é? Para nós que estamos em Deus, não vai nos acontecer. Quem está em Deus, o inimigo não toca. Não toca. Agora, tendo a nossa consciência, sabendo, eu não vou me aproximar. É uma questão mesmo de prudência, de sabedoria. Não vou tentar Deus para isso, de maneira nenhuma. São novos convertidos, pessoas que fazem assuntos discutíveis, como alimentação, não é? Por exemplo, hoje, a questão de comer alguns tipos de alimento com relação à carne de porco. Tem muitos hoje cristãos que ainda estão com a questão de carne de porco e alguns tipos de alimento, alguns tipos de usos e costumes que estão ligados a usos e costumes, e precisam
ter um entendimento, e o entendimento ele não é dado por decreto. Deus pode fazer isso? Pode, mas não é um decreto. O ensinamento vem paulatinamente. Um exemplo, eu, quando me converti, eu entrei em uma congregação, isso não há muito tempo atrás, eu tenho 23 anos de conversão, eu achava que uma pessoa usava barba, para mim, não era crente. Era fraco. Eu era convertido? Era, mas era fraco, sem ainda entender. Então você a partir do momento que você vai conhecendo, se alimentando, aí você vai, por isso que o povo é destruído, porque lhe falta conhecimento. Costume, cultura local, tradição humana, essas coisas vão passar. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. E tem coisas que são invioláveis. Questão de modéstia. Modéstia não é cultura. A modéstia, ela é atemporal. Ok, irmãos? Questão de adultério, pecados sexuais, santidade. Então, a igreja está moderna, é pós-moderna, mas continua sendo lavada e remida e santificada pela graça e pelo sangue de Jesus. Fala, querido. Santificadas. Timóteo, eu sei disso, mas na minha consciência, você vai pegar algo que foi sacrificado ao diabo e comer? Isso não é. Não lhes fará dano algum. Oi? Davi. Agora, a questão de Davi é uma coisa isolada, completamente diferente. Sim, é proibido, mas usar morreu. Aí você vai, porque ele fez, você vai fazer? Não é? Usar foi acender incenso lá e foi fulminado de lepra. Então, se Davi fez, eu vou fazer? Então, cada caso é um caso. Deus trata um individualmente, mas sim uma lei, tem regra que a gente deve executar. Não é? Vou onde Deus mandar. Mas vamos lá terminar o versículo aqui. Vendo as multidões, cadê? 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais oralmente vos anunciavam também o mesmo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais julgo algum, senão estas coisas necessárias, que rejeiteis as coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue, a carne de animais estrangulados e a prostituição. Fazeis bem se vos guardardes dessas coisas, que tudo lhes vá bem. Tendo eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, reunindo a assembleia,
entregaram a carta. Vamos ficar por aqui, já são 9h20. Então, partiram, entregaram a carta, leram, discutiram, e diz aqui nos versículos que se seguem que eles muito se alegraram, foram consolados, porque se sentiram parte da congregação, não foram subestimados por serem não judeus, ou seja, por serem gentios. Que sem não se sangrar o animal, sem tirar o sangue, né? Diga, pode falar. Qual o versículo? Agora, é diferente você, aqui não cristão, né? Você ir na casa de um não cristão, ok. Tem pessoas que são ateus, não são cristãos, não têm religião. Agora, você ir na casa, né, de um pai de santo, de uma mãe de santo, e fazer isso aqui também é completamente diferente. Aí é tentar a Deus. Perfeitamente tentar a Deus. Eu sei que está escrito em Coríntios, em Timóteo, que pela pregação, pela oração, pela palavra e pela oração, é santificado. Então, toma um ratinho de veneno, você vai ser santificado. Aí é tentar a Deus. Agora, questão sobre na selva, se Deus mandar você para a selva, o corvo vai te alimentar. Se Deus mandar você para o deserto, a água vai brotar do deserto. O grande problema é que a gente não quer passar por problemas e não quer colocar os limites que Deus impõe para nós.
É a pós-modernidade. Não estou aqui estreitando a porta, não. Né? Não quero estreitar e muito menos alargar. Agora, o problema é que nós vivemos numa pós-modernidade que não se pode impor limites. Não vá até aqui. E a pessoa vai e vai. Doente, fraco e depois morre. É isso que acontece. Então, liberdade sempre. Não dá liberdade para a libertinagem, o que diz Gálatas. Liberdade temos que ter em Cristo, é isso que Paulo pregou. Não ficar preso a conceitos, não faça isso, não pode daquilo, aqui, dia nova, lua cheia, sábado, liberdade. Mas não dá lugar à liberdade para que sejamos livres de fazer o que nós queremos. Fomos livres do pecado para sermos escravos da justiça de Cristo Jesus. Então, você ir na casa de um infiel, temos parentes que não são cristãos, você não vai. Você come no restaurante, quando você vai pagar a conta, está lá um São Jorge. Aquela comida te fez mal? Não fez mal, não é? Consciência, você deu graça a Deus. E a compra que você compra na sua casa, as indústrias, os fornecedores, as divindades que talvez sejam oferecidas, e você não ora, ok, mas você não sabe, que senão você precisaria sair do mundo, não é? Agora, uma questão de consciência, se foi oferecida ao ídolo, está ali, é uma questão de você tentar a Deus também. Não se pode tentar a Deus. Vamos ficar de pé. E um chouriço? Isso é chouriço, não é? O chouriço. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela porção da Tua palavra, que esta carta, Senhor, que foi redigida, que é eterna, Senhor, venha encontrar no nosso coração, Senhor, a aceitação dos Teus decretos, dos Teus preceitos para nós. E assim suplicamos, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo haja entendimento, haja consonância, unanimidade, Senhor, nos Teus ensinos, para que vá bem, Senhor, a nossa alma e a alma dos nossos irmãos, aquele que tem maturidades diferentes uns dos outros, mas que todos nós sejamos convencidos pelo Teu Espírito Santo, Teu amor sendo derramado, e que a nossa consciência no Espírito Santo, Senhor, e o Teu dom, o dom de discernimento, Senhor, seja sobre cada vida que aqui está. E assim nós te agradecemos por esta reunião, nós te louvamos em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, as doces e ternas consolações do Espírito Santo, seja com todos que amam e que aguardam a volta do Senhor, agora e sempre. Amém.